Fala galerinha, legal? O que nós vamos fazer hoje? Nós iremos fazer um teste da qualidade da água. E com o que nós iremos fazer isso? Nós temos o medidor de TDS e EC, temos aqui o medidor do pH da água e temos aqui o medidor de ORP. Aqui nós temos a água de um filtro de barro alcalinizador, aqui nós temos a água da torneira e aqui nós temos a água de um filtro de barro comum. Lá atrás tem dois copos com 250 ml de água. Um vai ser colocada a solução de pH de 6,86 e o outro vai ser utilizado a solução de 4,01 para fazer a calibragem do nosso medidor de pH. Lá atrás eu tenho um copo que foi utilizado, é um copo com medida para poder ser colocado esses 250 ml de água, e aquele copo roxinho é onde eu vou limpar o conector enquanto eu faço a calibragem. Porém, como esse conector, eles são pequenos, onde a gente utiliza para calibrar, eu vou colocar as soluções dentro destes copos e vou deixar de acordo com a quantidade que não passe dessa altura aqui, para não ter nenhum problema na hora da gente fazer a calibragem do nosso medidor. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, foram colocadas aqui as nossas soluções de 6,86 e 4,01 nos copos com águas de 250 ml. Porém, ele não altera em quase nada a coloração da água. Então a gente vai dissolver, assim como diz no pacotinho, a gente vai mexer até dissolver e vamos retirar esse excesso para a gente fazer a calibragem. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é no momento que você for diluir as soluções, no momento que você for mexer aqui, você não pode utilizar essa mesma colher que você mexeu aqui do outro lado. Ou você pega e lava a colher para você colocar lá, senão você vai misturar o pH desta água com o pH da outra água. Então você pode complicar a sua medição. Então fique muito atento com isso também. Agora nós iremos retirar o excesso da água. Olha lá como ficou legal. Agora o nosso medidor não tem problema de ser colocado na água e queimar algum circuito. Você tem que se atentar bastante a isso na hora que você for colocar o seu medidor na água. Bom, vamos começar a fazer a medição aqui com o nosso pH maior de 6,86. A gente liga ele aqui nessa chavinha em cima. E aí ele tá ligado aqui o nosso medidor. A gente tira esse conector, que é até esse limite aqui onde vai entrar na água, e a gente coloca aqui para fazer a medição. Você viu que é pouquinha coisa de diferença aqui que deu, né? 6,3. Nós estamos com um medidor de 6,86, então nós iremos fazer um pequeno ajustezinho. A gente deixa estabilizar um pouco e aqui atrás, bem nesse buraquinho, é onde a gente vai colocar essa chavinha para fazer esta regulagem aqui. Bom, gente, fiz o ajuste com a chavinha neste aparelhinho aqui, o nosso medidor de pH, e deixei ele conforme aqui a nossa solução, como vocês podem ver aqui, ó. Vou até pôr uma luzinha aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor aqui. Tá? (6,8). Vendo? 6,8. Aí agora a gente coloca numa água normal e faz no outro que é de 4,1 para a gente fazer o ajuste fino para ver se o nosso pH aqui está medindo corretamente. Aqui, ó, 6,8. Aí a gente dá aquela mexida para tirar, né, do nosso todo o excesso que ficou do outro pH que a gente acabou de medir. E a gente retira aqui e dá uma sacudida para ele poder tirar esse excesso de água daqui. Vou colocar aqui na outra solução e ela vai nos dar o resultado aqui, ó. Já é uma coisa de imediato. Gente, eu não recomendo você experimentar essa solução porque ela não tem um gosto muito agradável, viu?
Olha lá, ficou 4.2. Então, como essa nossa solução é 4.1, somente fazer um ajustezinho, um abaixo agora, e já tá tudo pronto pra gente fazer a nossa medição do pH da água. Bom, eu fiz aqui a calibragem, como vocês podem ver, tá aqui no nosso 4.1. Você deixa um pouquinho, espera para ver se ele estabiliza, se vai ficar isso mesmo, tá? Você vira ele do outro lado aqui, o local onde você vai fazer o ajuste é bem nessa entradinha aqui. Então a chavinha você coloca aqui, girando pro lado de cá, ele vai aumentar, e girando pro lado de cá, ele vai abaixar, ou vice-versa. Você é que a esquerda para você, a direita para você pode ser diferente para mim. Bom, como vocês podem ver, foi feito aqui o nosso ajuste 4.1, igualzinho tá aqui na nossa solução, certo? Aí o que a gente faz? Quando a gente está fazendo essa regulagem, é bem aqui desse lado de trás aqui que a gente vai colocar a chavinha aqui, ó. Tem bem uma entradinha, a gente encaixa essa chavinha aqui. Girando para um lado a gente aumenta, girando para o outro lado a gente abaixa, conforme a nossa solução aqui. Tá tudo pronto para a gente fazer a nossa medição agora. Só vamos limpar novamente e fazer um teste aqui na nossa solução, né? O que pode acontecer é que agora a nossa água também já tá um pouquinho contaminada aqui, né? A gente limpa, faz aquela higienizada, né? Para retirar um pouco dessa acidez que a gente acabou de utilizar. Falando da nossa água aqui do nosso filtro de barra alcalinizador, é esse filtro aqui que eu estou utilizando. Bom, eu não vou mostrar a marca nem nada, porque eu não estou fazendo propaganda. Bem, mas é isso, a gente vai ver se tem alguma diferença no pH da água do filtro de barro comum pro frio, da água do filtro de barro comum pro filtro alcalinizador. Isso aí a gente vai perceber agora. Vou colocar aqui novamente. Vamos ver se o nosso pH aqui deu uma ajustada. Bom, ele está lá em 6.7. Então a gente dá só mais uma ajustadinha, acredito que já tá dentro da média, né? 6.8, 4.1. Então ele tá dando só essa diferença nesses quebradinhos mesmo. Tá lá, nosso pH, pronto, 6.8. Essa é a medida que a gente queria chegar. Agora tá tudo pronto pra gente fazer a nossa medição aqui. Vou medir a água do nosso filtro de barro, vou medir a água da torneira, aquela água comum, e vou medir também a água do nosso filtro de barro alcalinizador. Vamos limpar aqui e fazer as nossas medições. E essa água aqui, acredito que ela deu até uma contaminada aqui. Eu vou fazer, antes de fazer a medição, eu vou substituir essa água aqui por uma outra água. Vou limpar novamente aqui o nosso medidor, para que a diferença das duas soluções aqui não influencie no nosso resultado. Pronto, tá aqui o nosso medidor zerado. Eu troquei a água lá de trás, né? Aquela água que eu utilizei foi uma água filtrada, né? Uma água sem cloro, né? Mas vamos começar aqui medindo pelo filtro de barra alcalinizador. Vamos ver qual é o pH que essa água vai me dar aqui. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele estabiliza. Boa, ó, olha lá, deu uma medição de 8.4. O nosso pH aqui do nosso filtro de barro alcalinizador, que é esse filtro aqui, que tem uma vela especial, né, que você compra, ela vem junto com o filtro. Tem também esse dispositivo que tem magnésio, ele é feito com prata também, né, para matar as bactérias. E esse daí é o resultado que deu do nosso filtro de barro alcalinizador.
Caiu aqui a chave no chão. Você pode estar achando estranho estar fazendo esses cortes, é porque não tem ninguém aqui para segurar a câmera para mim, né? Então aqui é tudo na raça mesmo. Vamos ver se tem alguma diferença desse filtro pro filtro de barro, né? Ou se também o nosso medidor aqui, se foi feito tudo corretamente aqui, vamos ver se ele vai trazer pra gente aqui um resultado diferente. Pronto, tá zerado lá de novo. Vamos ver agora a água do nosso filtro de barro, se tem alguma diferença com relação ao nosso pH. Olha lá, gente. pH tá dando um resultado de 8,3. Vamos ver se ele estabiliza. Ó, esse é o filtro de barro comum, né? Então vamos ver, né? Ó, esse aí filtro alcalinizador, que é aquele que promete, né, melhorar o pH da água, tudo mais, todas aquelas coisas lá que você ouve na propaganda aí no Mercado Livre e tudo quanto é outras coisas, né? Bom, deu uma baixada aqui no nosso pH aqui, ó, 8,0. Então teve uma diferença sim com relação ao nosso filtro de barro ao nosso filtro alcalinizador. O filtro alcalinizador parece que teve um resultado positivo. Vamos mexer um pouquinho mais para ver se dá alguma diferença, né? Porque o conector, ó, tá totalmente aqui imerso, né, na nossa água, com cuidado para não ultrapassar, né? Olha lá, tá baixando ainda, então a gente tem que esperar mesmo, porque o nosso pH aqui, ó, já baixou para 7,9. 7,9 é o resultado que nós recebemos agora do nosso pH. Mexendo. Eu acho que agora estabilizou. Mexi. E o nosso pH aqui, ó, caiu para 7,8. Então você vê que, ó, 7,8, 7,9. Tá havendo uma oscilação aqui entre um e outro. Não é um pH ruim, até que tá um pH bom. 7,8, 7,9. O nosso filtro de barro. Agora vamos para mais esperar da água da torneira, né? Vamos ver qual que é a diferença, né, do nosso pH da água da torneira com relação a essa água. Zerou aqui, ó, tá zerado novamente o nosso pH pra gente começar a medição da nossa medição mais esperada aqui do momento, que é a medição da água da torneira. Olha lá, tá dando uma medição de 8,4. Será que a água da torneira vai ganhar do nosso filtro de barro? Será que a água da torneira vai ganhar do nosso filtro alcalinizador? Vamos ver, é esse resultado aí que deu. Mexer aqui, né? Como eu fiz em todos, vamos mexer e vamos aguardar um pouco para dar aquela estabilizada e a gente vê o nosso resultado exatamente como ele deve ser, né? Ele deu uma estabilizada boa aqui, não sei se ficou algum resíduo aqui, mas tá até subindo a nossa água da torneira aqui, ó. Olha lá quanto deu o nosso resultado. Será que a água da torneira está ganhando da água do filtro de barro alcalinizador, esse filtro aqui? Será que a água está ganhando desse filtro de barro comum? Ainda está lá no 8,4, ó. Vamos mexer mais um pouco. Baixou para 8,2, depois aumentou novamente, ó, 8,3, ó. Voltou pro 8,4.
praticamente a mesma coisa que deu no nosso filtro de barro alcalinizador. A água da torneira deu o mesmo resultado. O que eu vou fazer agora, ó, com a câmera parada aqui, eu vou colocar para vocês aqui novamente como aqui é a água da torneira, né? Vou colocar aqui, vou mexer um pouquinho e vou dar aquela chacoalhada e vou colocar essa água na nossa solução aqui do pH para ver se ele está estabilizado. Não zerou ainda, né? Fazer uma limpeza aqui. Nossa, tá subindo aqui. Eu vou colocar assim mesmo, ó. Eu misturei lá e joguei. O que ele tem que fazer é dar o pH que tá ali, certo? Subiu um pouquinho, ó. Tava calibrado para 6.8, subiu para 6.9. Então uma diferença de um para mais, né? Eu não sou nem especialista em hidroponia, né? Mas esse é o resultado que apareceu aqui, ó. Olha lá. Voltou 6.8. Então, mostrando que a nossa medição foi correta. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, mexer novamente. Agora eu vou ter que limpar novamente esse conector. Vamos ver qual que é o pH da água aqui que a gente está usando para limpar. É uma água filtrada. Essa é uma água filtrada, sem cloro. Pois é. Essa água aí tá parecendo que tá com pH até mais baixo do que a nossa água da torneira, hein? Nós temos aqui em casa aquele filtro que vai no cano da caixa d'água, né? Que retira o cloro da água, né? Então por isso que eu falei que nós temos aqui uma água praticamente sem cloro, né? Porque ele tira uma boa porcentagem do cloro que vai na água, né? Vamos de novo aqui para o nosso filtro alcalinizador. Olha lá, olha o nosso resultado aqui, ó, do filtro alcalinizador. Hoje no Fábrica de Casamento. Esse é o pH que ele tá nos oferecendo aqui. Vai ser uma combinação de muitos elementos na mais pura sintonia. Esse crocante aqui, ó, tá estabilizando ainda. Então vou deixar aqui para vocês verem a nossa medição estabilizar. Fiz essa medição várias vezes. O pessoal aqui em casa gosta de ouvir a televisão no último volume, então não se preocupe não. O importante aqui é a nossa medição do nosso pH. E no programa de hoje, uma surpresa dupla. Rodando São Paulo para primeiro surpreender a noiva, a Marcela. Acredito que vai estabilizar no 8.3, nossa água do filtro alcalinizador. Nosso filtro de barro alcalinizador deu 8.3. E a nossa água da torneira deu 8.4. O pH da água da torneira tá uma a mais do que o nosso filtro alcalinizador. E aí, com base nisso, você vê se vale a pena comprar esse filtro alcalinizador ou não. Um outro teste que eu quero fazer com vocês também, bem legal aqui, ó. Bom, voltei aqui, ó. Coloquei o nosso medidor de ORP na nossa água do filtro de barro alcalinizador
ele mostrou que ainda há um pouco de oxidação na água. Então, o nosso objetivo é que fique mais pro negativo, não positivo a água. Então, quanto mais pro positivo, mais a água tem oxidação. Quanto mais pro negativo, mais a água é antioxidante. Então, você pode ver aí, ó, que tá praticamente no 100 a água do nosso filtro de barro alcalinizador. Vou mexer aqui. Vou colocar aqui e dar mais chacoalhadas ao nosso... Vou colocar aqui na água do nosso filtro de barro. Ver se tem alguma diferença aqui. O filtro de barro deu um aumento aqui, né? Com relação ao nosso outro aqui. Lembrando que o nosso pH aqui, ó, continua o mesmo. 8.3, a água da torneira. E o medidor de ORP do filtro de barro, 114. Tá só subindo. Então, com relação ao filtro de barro, o filtro de barro alcalinizador, que é esse aqui, ele tem menos oxidação que o filtro de barro comum. Vamos fazer uma medição agora com a água da torneira. Eu vou tirar do jeito que tá aqui mesmo, vou mexer. O resultado ele tem que aparecer lá, né? No momento que eu vou tirando, ó, ele vai zerando, né? Então, ele tá aqui até pro negativo. Vou colocar aqui e vou tirar o nosso medidor do pH aqui. Vou deixar ele aqui no do filtro do barro aqui. Olha lá como tá a nossa água da torneira. Vai marcando os resultados aí. Você que ainda não tem o seu medidor de ORP, não tem o seu medidor de pH, você pode fazer esse teste aí na sua casa aí. Esse mesmo resultado que você vai encontrar. Tá aumentando aqui. A água da torneira parece que é maior também com relação ao nosso filtro de barro alcalinizador e o nosso filtro de barro comum. Então, mas todas três apresentam um aumento na oxidação da água, né? Então, quanto menor, mais antioxidante. Olha lá o pH do filtro de barro, 7.8. 7.8. Nossa água da torneira tá ganhando da do filtro de barro. Não sei se de repente isso é algum componente também que tenha na água, né? Que tá influenciando isso, né? Mas a gente pode ver que a água da torneira, questão de oxidação, ela é bem maior com relação aos dois. Meu, aqui o negócio é doido. Tô aqui com tudo imerso na água aqui. Deixei desde aquela hora medindo aqui, ó, o nosso medidor de ORP na água da torneira. Olha quanto chegou aqui, né? Incluí também aqui o nosso medidor de TDS e EC, ó. No filtro de barro, quanto ele deu aqui, ó. 90,0000093 ppm, né? Embaixo ali é um outro resultado que a gente tem, que esse medidor é diferente, ele mede também a temperatura. Então ali, ó, o negócio na solução, ó, ele estabilizou, mostrou que tá reguladinho também o nosso medidor de pH. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o nosso medidor de ORP na água do filtro alcalinizador novamente. Vou passar o medidor de EC aqui, ó, de TDS, a nossa água da torneira, né, para ver quantas partículas aqui a gente encontra, né? Ó, já até zerou aqui, isso aqui é bom.
quadradinho aqui, ó. Na água da torneira você vê que você encontra mais partículas, né? Então por isso o resultado já deu uma aumentadinha aqui, ó. Tá dando uma oscilada, né? Vou mexer aqui para ver se ele estabiliza. Aqui como tava no outro, né? Agora, olha lá o nosso resultado. A água da torneira, hein? Então, mostrando que o nosso filtro de barro mesmo, ele retém, né? Então, acredito que são as partículas de cloro, aquelas outras coisas que ficam na água. Repetindo que eu não sou nenhum especialista, só tô mostrando o resultado para vocês que entendem bem. Vocês podem colocar nos comentários aí embaixo sobre esse nosso resultado aqui, ó. Que foi o que deu na água da torneira. Vamos ver aqui, olha como tá aqui, ó. O nosso filtro alcalinizador. Mostrou um resultado maior, ó. Deixamos um pouquinho mais de tempo, ele já subiu aqui, ó. Nosso medidor de ORP. Pois é, meu filho. Vai precisar de uma água ionizada melhor aí no mercado para você poder tomar, porque essa daí não apresentou um bom resultado não. Vamos passar o nosso medidor de TDS e EC para nossa água aqui do lado. Eu acredito também que essa nossa água aqui ela já tá até um pouco comprometida, né, com partículas das outras, né? Mas tudo em nome da ciência aqui. Vamos continuar fazendo nossos testes. Olha lá o filtro de barro lá, como é que tá o negócio. Zerado, limpinho. E tá aí pra vocês, ó. Nosso filtro de barro alcalinizador. Como essa vela, né, como falei para vocês, uma vela compõe magnésio. Dentro esse materialzinho aqui circular, que ele é de prata, né, para matar as bactérias e os micróbios. Ali dentro também tem alguns minerais também que é liberado na água enquanto ela é filtrada, e ela filtra o cloro e tira um pouquinho também da questão do flúor, né? Então acredito que esses minerais, ó, puderam ser captados aqui, ó, também, ó, no nosso medidor de TDS e EC. Ele mostrou que realmente se encontram mais partículas aqui, ó, na nossa água do filtro de barro alcalinizador. Tá lá, para mostrar para vocês o nosso resultado aqui, ó, que estabilizou, né? É o nosso medidor aqui, ó. Tá reguladinho aqui. E aqui é o resultado do RP do filtro de barro. Bom, galera, essas foram as nossas experiências aí. Mais pra frente quero fazer novos desafios, e o que você tiver de sugestão, posta aí pra gente fazer aquele vídeo legal pra vocês. Beleza? Olha lá. Finalizando aqui, até aumentou mais um pouquinho. Vou mexer mais pra ver se dá alguma diferencinha maior. É isso aí, gente, ó. 149 ppm.